Receba aí mais uma porção da luz de Deus para iluminar o seu entendimento para uma vida verdadeira com Deus, segura, firme e firmada nele. Meus amados irmãos, amigos que sempre me ouvem e assistem os vídeos, não é? Creio ou não, é com cada um. Meu trabalho é apenas proporcionar e levar o ensino da palavra, levar a informação, semear a palavra de Deus, o conhecimento dela para todos. E o povo escolhe, porque da mesma forma que a verdade é levada, a mentira também. A Bíblia mostra que há os dois caminhos, as duas direções. O homem é quem escolhe qual caminho vai seguir. Se permanece no caminho da condenação, na vida sem Deus, andando na mentira, governado por Satanás, ou se converte ao caminho que Deus mostra para ser governado por Deus, por meio de Cristo. Ninguém está vivendo com Deus por meio de nenhuma religião, é por meio de Cristo. Essa é a verdade que Deus revela. Nós temos que tomar uma atitude de se converter do caminho da morte para o caminho da vida. A direção sem Deus, a direção da condenação, a direção de maldição, a direção da vida na eternidade de decepção, vergonha e desprezo eterno. E se converter a Deus por meio do caminho que Ele deixou, o único caminho, entrar na presença de Deus por meio da única porta que Ele deixou. Há uma porta, há um caminho. Você precisa encontrar e entrar nela na porta e passar a andar no caminho para você estar se conduzindo na vida com Deus, indo para a promessa da eternidade com Ele. Cuidado. Cuidado que, dessa mesma forma que Deus estabeleceu o caminho para o homem chegar a Ele, tem o diabo, que é o inimigo não de Deus. Deus não tem inimigo. Não há ninguém que possa se levantar contra Deus e prevalecer. Deus não tem inimigo, porque Deus está além de tudo e de qualquer coisa, principalmente da sua criatura. Alguém disse que o diabo é inimigo de Deus. Como? O diabo é uma criatura dependente de Deus, rapaz. O diabo, para existir, depende de Deus, rapaz. O povo precisa conhecer quem é Deus. Aí diz, não, o diabo está vencendo a batalha contra Deus. Está não. O diabo pode vencer e destruir a nós. De quem ele está... a quem ele quer vencer é a nós, não é a Deus. Ele quer vencer a nós. Ele quer destruir a nós. Ele busca uma oportunidade. Ele é o adversário não de Deus. A palavra de Deus vai dizer, o diabo, vosso adversário, brama como um leão ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. O diabo não é o adversário de Deus, é adversário nosso. E a gente não tem como vencer e resistir o diabo, se não for pela graça e a misericórdia de Deus. E isso é por Jesus. O povo precisa conhecer a verdade. O povo precisa aprender de Deus. O povo precisa ter uma inteligência espiritual para ter o conhecimento das verdades espirituais. Mas, o que é que o povo está aprendendo? O que é que o povo está vivendo? No que é que o povo está sendo formado? Hoje é muito pandeiro nos cultos, nas reuniões que diz que é para buscar Deus. É muito pandeiro, é muita língua estranha, é muito grito, muito poder, muita unção. É muito entretenimento, é muita apresentação, é muita estrela, astros nos púlpitos das igrejas. É muito sermão melancólico, massageando o ego do homem, levando o homem a buscar de Deus todo o problema, toda a solução do problema, não da vida com Deus, mas dos problemas desse mundo. Hoje, o que é que o povo vive dentro das igrejas?
é muita festividade, é muita homenagem, é muita apresentação de conjuntos, departamento, de homenagem a homem, a pastores, a grupo, a igreja, a instituição, a tradição. É muita coisa dentro das igrejas. O povo está vivendo hoje, dentro das igrejas, o anátema. Perdido de Deus, que era para ser o lugar onde o povo deveria estar lá, aprendendo de Deus. É ou não é? Esses lugares onde é criado para o povo congregar, era para ser exclusivamente compromissado com a palavra. Era a palavra que o povo tinha que estar ali para receber. Mas não. Igreja hoje é lugar de atração, irmão. Essas igrejas é palco de entretenimento. É palco de apresentação. É palco de atrações. O povo hoje não. O culto hoje vai ter a campanha disso, vai ter o culto disso. Hoje é a homenagem ao pastor. Hoje é o conjunto, o aniversário do conjunto, do coral. Hoje é o departamento disso. Hoje tem o profeta. Hoje vai ter o culto da profecia, o culto da revelação, o culto de visão. É tanto o movimento dentro das igrejas e o povo vazio, perdido sem entendimento. Meus irmãos, isso é muito sério que eu estou aqui protestando e denunciando e mostrando para você. Você vê isso que eu estou falando, isso é notório. Isso é visto. Hoje o povo se reúne nas igrejas, é tanto culto de poder, é tanto culto de busca de Deus, é tanto culto de oração, é tanto culto de unção, é tanto culto de consagração. Meus amados irmãos, o povo deixou de viver uma vida com Deus pelo entendimento do conhecimento da palavra e passaram a viver uma vida aparentemente com Deus dentro de cultos, de rituais, de movimento, de sacrifício, de obrigação religiosa, gente. O povo hoje não vive uma vida consciente, inteligente, dentro do entendimento para Deus. O povo hoje entendeu que a vida com Deus é não. Hoje eu vou para o culto, porque hoje eu tenho que buscar a Deus. Não, eu fui para o culto, busquei a Deus. Buscou o quê? Aprendesse o quê de Deus? Tu estás crescendo no conhecimento de Deus em quê? No que tu estás sendo formado para uma vida com Deus? O que tu estás praticando? Qual é a tua prioridade de vida neste mundo, com o próximo, com aqueles que estão ao seu lado, para um compromisso com Deus? Você está preocupado em cumprir a palavra que deve estar na sua mente? Ou você está preocupado em viver, indo para a programação de culto de igreja e cumprindo a formalidade de sacrifício religioso de igreja? É isso que o povo está vivendo. O povo hoje olha a vida deles com Deus, não é na palavra, é na igreja. Não é a palavra que guia, não é a palavra o lugar, não é a palavra aquilo que deve ser o centro da nossa vida com Deus, é a igreja. As igrejas. O povo está dentro dessa maldição, irmãos. E o pior de tudo, é tanta gente aí vivendo a satisfação, o bem-estar. É gostoso, é. Não é bom não? Tá naquele momento da social, reunido ali naquele entretenimento, cada um dizendo Deus é contigo, Deus vai dar, Deus já te abençoou, Deus decretou, Deus mandou. É muito bom isso, irmão. O ambiente religioso, ele agrada à humanidade. A religião, o sistema religioso, ele busca agradar as pessoas, para que, através disso, ele prenda as pessoas e leve as pessoas dentro desse anátema, porque é uma estratégia do diabo. Alguém diz, eu me sinto muito bem na minha igreja. Claro, quem não se sente bem num ambiente ali descontraído, satisfatório, conveniente, onde você está ali vendo atrações, aí canta um grupo músicas que emociona você, vem outro grupo e canta, eita, Jesus ergue contigo, Jesus vai te dar vitória, tu já venceste. É muito bom um ambiente desse, é ou não é? Sem compromisso nenhum, só de estar ali, cumprir aquele ritual, aquele cerimonial, viver aquela social. Só que isso não é o compromisso com Deus, irmão. Não é essa vida que Deus orienta a gente viver para estar verdadeiramente nele, aprovado por ele, na comunhão com ele. A gente tem que viver uma vida com Deus, não é dentro de vida satisfatória, de culto, de religião, de obrigação, de formalidade religiosa. A gente tem que viver uma vida com Deus com entendimento na palavra, e a palavra guiando, norteando, regendo as nossas vidas
aqui, ó, no entendimento, como disse Davi, guardada aqui para não pecar contra Deus. Eu tenho que viver uma vida com Deus, não é dentro de igreja, é no meu viver com o meu próximo, onde eu estiver, todo dia, o dia todo, em casa, na escola, na rua, guardando os princípios, valores e não me desviando, não apostatando, não me deixando levar por nenhum movimento, nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhum valor, nenhum princípio que me tire daquilo que Cristo me orientou e me ensinou. Eu tenho que viver uma vida com Deus perseverando na doutrina, não é perseverando numa vida de igreja. Eu tenho que viver uma vida com Deus examinando a palavra para não errar, buscando, prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu tenho que buscar viver uma vida com Deus dentro do conhecimento, do entendimento dele, para não me perder dele, pensando que eu estou na direção dele fora. O povo está mais preocupado em ir para o culto da campanha, ir para o culto da vitória, ir para o culto das 7 voltas. O povo está mais preocupado em ir para o trabalho religioso da igreja. O povo não está preocupado em estar indo buscar, aleluia, de estar buscando, aliás, o conhecimento de Deus, irmãos. Aqui, ó. O povo não quer saber de palavra, o povo quer saber do culto. Eu quero entretenimento. O culto para mim é um entretenimento, é uma atração para não ficar em casa no domingo, para eu poder ter para onde ir. É muito gostoso estar na igreja, porque Deus fala com a gente e diz, olha, tu é vencedor, a vitória é tua, já sou contigo, eu já determinei, tu vai vencer, eu já vou destruir teu inimigo, eu vou matar e botar aquele que está te perseguindo no estreito. É isso que o povo quer ouvir nas igrejas, não é? Que o povo ouve, né? Nas igrejas é só mentira. É só mentira em nome de Deus. Não, hoje tem um profeta, um pregador do manto, ó. Olha os termos que o movimento pentecostal coloca. Esse movimento maldito, que não tem na Bíblia isso. Isso foi criado pelo homem. Movimento pentecostal. Olha os termos, não. É o crente do manto, é o crente do fogo, é o crente do reteté, é o pregador cheio do poder, que hoje o fogo vai cair dentro da igreja. E o povo, tudo nesses movimentos vão. Perdido de Deus, irmão. Você acredita nisso? Não, né? Por quê? Porque você está na mentira. Você acredita na mentira. Até agora você não teve a sua mente, seu entendimento iluminado pela verdade de Deus, que é a luz que ilumina o nosso entendimento. Por onde você vai conhecer a verdade de Deus e ser liberto. Jesus não estava preocupado em culto de igreja. Jesus não estava preocupado em reunir ninguém para estar cantando, para estar apresentando um grupo, para estar apresentando atração. Jesus estava indo ao povo levar o ensinamento. A igreja se congregava, era para receber a instrução, o ensino da palavra, para serem edificados. Não era para viver culto de poder, de reteté, de vitória, de marcha, de campanha, de prosperidade, culto profético, culto da unção. Isso tudo é movimento vã que o povo vive dentro das igrejas. Os homens tiraram o princípio do evangelho. O evangelho não leva ninguém a viver isso. Isso não é o princípio do evangelho. O evangelho, o princípio dele é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento da verdade de Deus. Para o homem ter o entendimento por onde ele encontra salvação, perdão, justificação para uma vida reconciliada com Deus. O evangelho é isso. O evangelho nos ensina a como nos comportar e nos proceder na caminhada como um cristão. E o evangelho não ensina nenhum cristão a viver uma vida de devoção à obra, a rituais, a sacrifício religioso dentro de igreja, submisso, escravizado na dependência de trabalhos e obrigações religiosas. O evangelho não ensina ninguém a isso, irmão. Hoje tu vai para um culto, só vê apresentações. E é uma briga, viu, entre eles. Quem vai ter oportunidade, quem vai ser consagrado, quem vai dirigir o culto, quem vai estar sendo o estrela no púlpito. É uma briga hoje para que eles possam estar no altar deles, lá no púlpito das igrejas. É o altar dos homens, não é de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Púlpitos dessas igrejas não é altar de Deus. O altar de Deus... Deixa eu ajeitar aqui o celular que caiu aqui. O altar de Deus, sabe quem é? Sabe o que é? Sabe quem é o altar de Deus? É você. Sou eu. E todo aquele que estiver em Cristo. Nós somos casa e morada de Deus.
Nós somos edificados templo para a morada de Deus em espírito. É o que diz a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz a palavra, irmão. O altar de Deus não é a igreja A, não é a igreja, não é púlpito de igreja, não é. Nós somos. Olha o que a palavra diz. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Paulo não está falando de edifício, construção de alvenaria. Paulo está falando de vidas, pessoas edificadas em Cristo. Pelo conhecimento cresce, no conhecimento e na graça, para templo santo do Senhor. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. No qual também vós, juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Não é essa construção de alvenaria que o povo edifica, levanta para ser casa de Deus. Nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, irmão Wellington, edificado como? Edificado com o quê? Com o ensino, pela instrução, pela doutrina, pelo aprendizado, pelo conhecimento de Cristo. Vocês são edificados para a morada de Deus em espírito, aonde você é o templo, o altar de Deus é a sua vida, é o seu viver, que tem que ser reverente, não só dentro de um movimento religioso, de uma social, de uma formalidade, em toda hora, todo dia, todo tempo, o tempo todo, em todo lugar onde estiver. Você é templo e morada de Deus, você é casa de Deus, é aonde Deus habita em você. E você tem que ter esse entendimento para andar com temor e tremor diante de Deus, honrando Ele. Honrar a Deus não é dar dízimo. Honrar a Deus não é ir para campanha de culto de igreja. Honrar a Deus não é ser escravo de sacrifício religioso dentro de igreja. Honrar a Deus é estar submisso a Ele, guardando a palavra dEle em qualquer circunstância, em qualquer situação. Honre a Deus com a sua vida devota a Ele. Honrar a Deus não é colocar a sua vida devota à igreja, à religião, onde o povo está vivendo e praticando vida religiosa, sendo devotos à vida religiosa. Isso não é honrar a Deus. O povo precisa aprender muito de Deus. Precisa ou não precisa, irmão? O povo está perdido de Deus. É muito movimento, é muito pandeiro, é muito grito de língua estranha, é muito corre-corre dentro da igreja com o nome de poder, de manifestação do Espírito Santo, que não é nada disso. É muito monte, é muita vigília, é muito culto, é muita consagração, é muita festividade, é muita atração, é muito pregador cheio do reteté, do manto, da unção, do fogo. E o povo tudo perdido de Deus, ó. Sem entendimento, é tão simples o evangelho. O pregador do evangelho tem que ser tão simples para pregar. Tem que ser coerente, prudente, inteligente. Tem que ser moderado. E pregar a palavra para que ele aí sim esteja cheio do poder de Deus. Até porque a maioria desses pregadores de igreja, esses falsos profetas, eles querem impressionar você como se eles fossem de Deus. Eles se fazendo, está cheio do poder, ó, cheio da unção. E eles criam movimento e outros pulam, outros gritam, outro entra num transe para dizer que é a unção de Deus. Eles apresentam, ele cria um cenário, um teatro, eles criam um movimento, eles criam o ambiente místico para dizer que é o poder de Deus. Deus está usando ele, ó. O profeta, o pregador, o mensageiro está cheio de Deus. Pelos gritos, pelos movimentos, e ele quer contagiar o povo. Ele envolve o povo no emocionalismo, ele cria aquele ambiente místico e leva o povo a se envolver nesses movimentos. E o povo vai, sabia disso? O povo vai, e o povo começa a sentir, dizendo que é Deus quando não é Deus. É a emoção, é a inspiração maligna, é os espíritos malignos, é o diabo cirandando no meio desse povo. Aí é bagunça, é corre-corre, é cai-cai, é grito. Aí não tem mais palavra. Aonde tem Deus aí? A palavra já não tem mais atenção. A palavra já não entra mais no entendimento do povo. A palavra já não é mais a prioridade. O povo agora quer ver os movimentos, o poder. Quer ver o profeta pular, gritar, marchar e dizer que Deus está dizendo. E dizer que Deus é contigo. Não é assim? É assim ou não é? Que esses movimentos de igreja pentecostal, o povo vive. É assim ou não é? E o povo tudo perdido de Deus. Deus não está nesse movimento, irmão. Deus está onde a palavra dele está sendo ministrada. Olha o que Jesus disse. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome,
Ele não disse reunido na igreja. Meu irmão, isso é muito sério, irmão. É ensino, irmão. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Continue na miséria, na mentira. Vivendo uma fé vã. Indo para a decepção e o desprezo eterno. Pensando que estão indo para a vida eterna. Jesus não falou que estava dentro de igreja, naquele culto, naquele movimento. Hoje Jesus está aqui. Hoje tem um culto do poder. Jesus hoje está aqui para visitar você. É mentira. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3. Ele não disse se 2 ou 3 estiver dentro de uma igreja. Se 2 ou 3 estiver ali, aqui, acolá. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunido. Não nos cultos de movimento. Reunido no meu nome. Isso quer dizer o quê, irmão? Isso quer dizer que é reunido sobre o senhorio de Cristo. É reunidos dentro da busca de Cristo. Não é reunido nesses movimentos que o homem cria. Aí Jesus vai dizer: onde estiver 2 ou 3. Primeira coisa que você tem que entender aí. Ele não define o lugar. Ele fala que onde estiver a presença dele, não é o lugar que define. É quem está nele que define. Ele está em quem está nele. Aí Jesus vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Ali aonde? No ambiente que está o povo de Deus. Deus está presente, porque Deus habita em nós. Jesus não se dirigiu a nenhum lugar. Jesus nunca orientou ninguém a ser escravo, devoto, subjugado a nenhum ambiente, como se fosse o lugar central, exclusivo, para encontrar a Deus e para buscar a Deus. Jesus nunca orientou ninguém a estar em nenhum ambiente exclusivo. Igreja, templo, seja lá o que for. Jesus, ele não orientou ninguém. O povo de Deus, a igreja de Deus, tem que congregar. Não é estar preso numa congregação, instituição do homem. A igreja de Deus tem que congregar. Ou 1, ou 2, ou 3 reunidos, independente de qualquer lugar. Jesus não estabeleceu lugar. É importante você congregar. Não é importante o lugar. O importante é você congregar. E você, para congregar, não é obrigado a estar dentro da igreja, sistema religioso do homem, dentro do sistema religioso igreja evangélica. Como o homem estabelece. É aqui o lugar de você buscar a Deus e ser de Deus. É mentira deles. Isso é uma artimanha do diabo para enganar o povo e prender o povo, para que o povo esteja no domínio do homem como negócio dele. Nós, cristãos, precisamos congregar. O que é congregar? É se reunir. Tem 2 irmãos ali que toda noite eu me reúno com ele para a gente edificar-se com a palavra. A gente trabalhar o conhecimento da palavra. A gente edificar um ao outro. Não, mas tem que ter um pastor. Quem disse isso? Quem disse isso que tem que ter um pastor de uma igreja? Aonde Jesus levantou pastor de igreja? É outra coisa que o povo não conhece. Porque os pastores, ministros de Satanás, muitos, não vou generalizar, mas a maioria dos pastores, desses líderes religiosos das igrejas evangélicas, são mercenários. São ministros de Satanás. Falsificadores da palavra. Eles não pregam a verdade do evangelho. Eles levam o povo na mentira, dentro dos preceitos dos valores das igrejas, estabelecida, formulada por eles. Jesus nunca levantou nenhum pastor de igreja nenhuma. Esses pastores aí são levantados por eles mesmos. Jesus, ele deu no meio do seu povo vocação. Vocação não é para ninguém estar maior do que o outro. Vocação não é para ninguém abrir ministério e criar o seu reino, botar sua cadeira, seu trono e viver ali como Senhor dominando o povo. Vocação é para levar o ensino, é para edificar irmãos com o ensino, é para levar para o povo o esclarecimento da verdade do evangelho. Jesus vocacionou homens, vocação de pastor. Não é título de pastor, não é cargo de pastor, não é autoridade de pastor dentro de igreja para dominar o povo. Isso aí é criado pelos homens. Não foi Jesus que estabeleceu essa hierarquia eclesiástica sob o governo do homem dentro de nenhuma igreja. Jesus não estabeleceu esse padrão, esse sistema de hierarquia eclesiástica, onde o homem governa sobre outro. Jesus não ensinou isso. Jesus não deixou isso para a sua igreja.
O governo da igreja de Cristo é o próprio Cristo. A igreja de Cristo tem que estar na direção, guiada por Cristo, não por pastor de igreja. Então, são coisas que o povo precisa aprender. Agora eu pergunto a você, vão aprender isso dentro das igrejas? Duvida algum pastor pregar isso que eu estou pregando aqui para vocês? Duvida algum pastor de igreja levar para vocês esse ensinamento, esse esclarecimento, para abrir os olhos de vocês, para edificar vocês numa vida de fidelidade a Cristo, não fidelidade a um líder, a uma instituição, a um sistema religioso. Você tem que ser fiel a Cristo, guardar a doutrina de Cristo e ser prudente a se manter nela. Mas alguém vai receber um ensino desse dentro dessas muitas igrejas aí, onde os líderes estão preocupados com o seu reino e não com o de Deus? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês analisem isso que ouviram agora. É muita coisa dentro dessas igrejas o povo vivendo. Saiam delas. Vá buscar o lugar firme para a vida com Deus, que é na palavra, em Cristo. E isso pelo conhecimento. Vocês precisam conhecimento para estar em Deus e para ter uma vida com Deus. Vocês não precisam de movimento, de culto, de sacrifício, de religiosidade. É de conhecimento da verdade do Evangelho. Aprendam de Cristo, conheçam de Cristo, porque Ele é a verdade por onde vocês vão ser libertos. Amém? Quero mandar um abraço aí, a paz do Senhor, para o meu irmão em Cristo Jesus, irmão da fé, Carlos Santo dos Santos. Meu irmão conhecido aqui na comunidade como Tostão. Eu estou vendo aqui que você está aqui assistindo ao vivo. Tostão, paz do Senhor, meu irmão. Eu creio que estamos juntos aí dentro do entendimento da fé. Tá bom, meu irmão? Porque nós estamos em comunhão um com o outro. Não é por causa de uma religião, de uma instituição, de uma igreja. A comunhão dos santos é pela fé, na mesma doutrina, seguindo o mesmo Senhor, batizado por um só batismo, guiado pela única cabeça da igreja que é Cristo. Amém, meu irmão? Carlos Santos dos Santos. A paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aí na fé, combatendo o bom combate da fé. Amém? Fica na paz, meu irmão. Paz do Senhor para todos vocês também, em nome de Jesus. Medita aí no que você ouviu e analisa. Diante dos fatos que vocês vê o povo vivendo aí, é notório. Tudo que eu falei aqui, o povo está vivendo dentro das igrejas. Analisa aí e vê se não é. Usa aí o teu senso crítico, tá? Tenha liberdade para poder pensar, raciocinar, usar o senso crítico. Até porque as pessoas dentro do sistema religioso são proibidas de pensar e de usar o senso crítico. Mas você tem que ser liberto por Cristo e andar em liberdade. E não estar subjugado por fardo pesado de ninguém dentro de igreja. Aprenda o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vai dar uma lidinha lá. Capítulo 5, versículo 1. Da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo vai dizer, irmãos, estejam na liberdade pela qual Cristo vos libertou, e não tornem a voltar a estar sobre o jugo e fardo pesado dos homens, que impõem para vocês regras, normas, obrigações, como se fosse mérito, meio para Deus, que Deus não pede. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou encerrar agora. Amém? Fica na paz. Meu irmão Carlos Santos dos Santos Tostão, a paz do Senhor, meu irmão.